Hoje o tema do nosso vídeo é a qualificação para entrar no reino. Nós temos visto aí que a salvação ela vem através da graça, através do favor imerecido, através da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. E é um equívoco, muitos cristãos imaginam que apenas por ter sido salvo, por ter aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já entra no reino, ele já estará no reino automaticamente. Porém, a Bíblia mostra que existe uma distinção, que muitos podem estar aptos a entrar no reino e outros podem ser deixados de fora desse reino. Nós vamos entender isso. Para que você reine, para que você possa entrar no reino, então existe qualificação, existe uma qualificação, né? Existem várias qualificações para você poder entrar no reino. A primeira qualificação é você tem que fazer a vontade do Pai. Essa é a primeira qualificação. A Bíblia fala lá em Mateus 7:21 que o Senhor Jesus, vai fazer uma distinção entre aqueles discípulos, que podem entrar no reino e os que não podem. Então, nesse versículo aí, todas as pessoas se referem ao Senhor como Senhor. Então, elas foram salvas, chamam o Senhor pelo nome e até vão estar realizando obras. Porém, aqueles que fazem obras sem a vontade de Deus não podem entrar no reino dos céus. Então, a condição aqui de Mateus 7:21 é justamente essa: fazer a vontade de Deus. Então, se alguém que foi salvo não for fiel quando ele for viver a sua vida aqui na terra, ele não vai poder entrar no reino dos céus. Ele não vai perder a vida eterna, mas não entra no reino, não vai reinar o milênio. Quando chegar o tempo do reinado, ele vai ficar de fora. Então, as condições para entrar no reino dos céus não é apenas ter sido salvo, mas é ter vivido em obediência à vontade do Pai. Então, Mateus 7:21 diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então aqui fica bem claro isso, que vai entrar nos céus aquele que fizer a vontade do Pai. Amém? A segunda qualificação é esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Então, esmurrar o corpo para agradar a Deus. Lá em 1 Coríntios 9, nos versículos 23 até o 27, Paulo usa uma metáfora ali de uma corrida, justamente para falar sobre a vida cristã. Ele não está falando de salvação, mas ele fala de receber um prêmio, que somente os filhos de Deus estão qualificados a entrar na corrida. Então, para você entrar na corrida, para receber o prêmio, você tem que ser salvo, você tem que ser filho de Deus. O não salvo nem sequer vai participar, vai poder entrar na pista da corrida ali. Paulo, inclusive, ele temia que, tendo mesmo ele feito tudo que fez, pregado, andado o mundo todo, ele fosse reprovado no final dessa corrida, ou seja, ele fosse desqualificado do prêmio. Isso é muito sério, Um apóstolo igual Paulo, que pregou, que propagou o evangelho pelo mundo inteiro, reconhecia que ele poderia perder o galardão, perder a recompensa, ficar de fora do reino. E aí ele traz a expressão esmurrar o corpo, ou esmurrar a carne, Ele fala aí da autodisciplina radical. Não se trata aí de se machucar, de ficar se ferindo mesmo, mas de subjugar os nossos desejos carnais, para que o Espírito Santo possa governar sobre a nossa carne e sobre a nossa vida. Então, quem não disciplina a si mesmo, quem não esmurra a carne, quem não nega os desejos carnais, pode perder o galardão, pode perder a recompensa e não reinar. Lá em 1 Coríntios 9:25 diz assim:
Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aqui ele está fazendo uma alusão a um atleta que corre para ganhar uma coroa, né? Que na época era uma coroa ali de lírios, né? Que um vegetal que colocava ali era a recompensa. Por que corruptível? Porque apodrecia, era jogado fora. Agora a nossa coroa, no caso, é o domínio dentro do reino. Nós vamos ter domínios. O reino do Senhor vai ser estabelecido sobre a terra, e aí cada um, né, dos que entrarem vão ter domínios, vão ter cidades, vão ter pessoas sobre o domínio dela. E em 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então olha o cuidado de Paulo ali com a questão, né, dos desejos carnais. Ele falando que ele tem que esmurrar, né, o corpo, tem que pôr o corpo debaixo da escravidão, a carne debaixo da escravidão, né, esmurrar ele, renegar os desejos carnais, para que ele não seja desqualificado. Então isso serve para nós também. A terceira qualificação é edificar com ouro, prata ou pedras preciosas. A passagem mais clara sobre essa questão aqui de edificar com ouro, prata e pedras preciosas está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Essa passagem aqui nos mostra que um cristão não pode perder a salvação. E o que ele pode perder é o galardão, é o que? É a recompensa. Então, a salvação ela é eterna, mas a recompensa nós podemos perder ela. Para que nós tenhamos a recompensa, a gente tem que ter uma obra perfeita. A recompensa futura, ela depende da qualidade da nossa edificação, da qualidade da obra feita. Lembrando que para ser salvo não precisa de obras, amém? É pela graça. Mas depois que você é salvo, para você ter o reino, entrar no reino, aí precisa de ter obras. Então Paulo vai usar materiais como metáfora, né, para descrever ali as diferentes qualidades dos cristãos que existem. Ouro, prata e pedras preciosas, ele vai usar ali como os cristãos que vão resistir ao fogo, que vão resistir à pressão, que vão resistir ali ao pecado, vamos dizer assim, que vão matar a carne, que vão esmurrar a carne. E vai ter também cristãos que vão ser como madeira, como feno e palha, que são consumidos. Então a questão não é a quantidade das obras que você faz, mas a qualidade da obra e a motivação do seu coração por trás da obra que você faz. Amém? E aí ele vai usar esses símbolos, ó, o ouro. O ouro tem um símbolo bíblico que é aquilo que procede de Deus, que é divino, puro, incorruptível. E os exemplos das obras aqui do ouro é a fé genuína, o caráter de Cristo, né, formado em nós. Então, quando você tem uma fé genuína, com o caráter de Cristo realmente, você não vive de aparências, né? Mas você realmente tem o caráter de Cristo, espelhando em você as obras, né, para a glória de Deus, o serviço feito através do Espírito Santo. Então nada é por você, mas é tudo pelo reino mesmo. Prata aponta para a redenção e a salvação, é associada ao resgate e à expiação, né? Os exemplos das obras: a obra redentora de Cristo é simbolizada pela prata, o evangelho da graça, os ministérios que conduzem as pessoas à salvação. E aí tem as pedras preciosas. Pedras preciosas são as vidas transformadas, produzidas aí sob pressão e ao longo do tempo da vida do cristão. Então essas pedras preciosas são fruto do Espírito, né? Através do caráter moldado ali pelas provações, as pessoas edificadas e discipuladas aí durante a vida do cristão. E aí vem a questão da madeira. A madeira simboliza o esforço humano sem valor, que é aquele ministério, que são as obras movidas pela vaidade humana, pelas atividades religiosas,
sem o amor de Deus, sem o mover do Espírito Santo, mas feita apenas para engrandecer o ego do ser humano. Imagina um pastor, um religioso, que faz a obra, que até leva o evangelho, que leva a palavra, mas para se engrandecer, não porque ele está sendo movido ali pelo Espírito Santo, pelo reino, pela vontade de servir ao nosso Senhor. O feno já é uma coisa temporária, passageira. São as obras feitas ali para o reconhecimento humano, né? Resultado que não dura, é aquele reconhecimento passageiro. E a palha representa a superficialidade espiritual, né? A aparência sem consistência, a forma de piedade sem o poder. Então lá em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? A quarta qualificação é combater o bom combate e guardar a fé. Então, para você ser um vencedor, você tem que combater um bom combate. Não há vitória sem guerra. Não há vitória sem um bom combate. Então sempre nós estamos vivendo a nossa vida batalhas contra a carne, contra o ego, contra o mundo, contra as tentações, contra o diabo, contra as circunstâncias. E Paulo, no final da sua vida, ele declara com uma convicção que ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo diz isso. Então, o que significa ali o completei a carreira, né? Que remete à ilustração lá de 1 Coríntios 9. A carreira é uma corrida de transformação da alma. No passado, nosso espírito foi regenerado. Agora, a obra de Deus em nós é transformar a nossa alma pela santificação e completar a carreira, né? Completar essa obra no final. Guardei a fé. O que significa isso? A única batalha para a qual nós somos chamados é a batalha da fé. Manter a fé mesmo quando as circunstâncias são contrárias a nós, né? Então a coroa é uma recompensa específica para aqueles que, além de terem sido salvos, amam a vida do Senhor e vivem as suas vidas à luz da vida e da vontade do Senhor. Lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Então, esses aqui são as principais qualificações para que possamos entrar no reino e reinar. Vou deixar 3 perguntinhas no ar aqui, você pode correr lá nos comentários e responder. Então a primeira pergunta é: qual é a diferença entre ter a vida eterna e estar qualificado para entrar no reino dos céus? E aí, bem facinho. A segunda pergunta: o que Paulo quis dizer ao afirmar esmurrar o próprio corpo para não ser desqualificado? Também ficou bem claro, né, durante a explicação. E a terceira e última pergunta: como saber se estou edificando com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha? E aí? Também é fácil. Dá uma voltada no vídeo aí, assiste novamente e responde essas perguntas aí no comentário. Senhor, obrigado por essa palavra, que essa palavra tenha tocado os corações das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que essas pessoas sejam edificadas, Senhor, e que elas possam, através de suas vidas, combaterem o bom combate e guardarem a fé, e que elas possam, Senhor, serem qualificadas a entrarem no reino no final das suas vidas, no final das suas carreiras, que elas façam
a vontade do Pai, que elas possam, Senhor, esmurrar o corpo para agradar o Senhor, e que elas possam também, Senhor, edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e jamais com madeira, feno e palha. Senhor, oro também pelos que estão enfermos, que o Espírito Santo visite cada um que assistiu, que assiste essa palavra e leve vida, vivifique ao corpo, que eles sejam curados no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É isso que eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.